Olá, meus irmãos, minhas irmãs, glória a Deus. Faz 2 anos, hoje, que nós estamos aí enclausurados de acordo com a pandemia. E neste momento nós estaríamos num retiro, preparando para o nosso jantar, e logo mais nós teríamos o nosso culto. E na sexta-feira da Paixão, normalmente a gente traz uma palavra sobre a morte de Cristo. E eu não vou deixar de fazer isso nessa sexta-feira. Estou aqui na minha casa, dentro do meu quarto, no quarto de hóspede aqui, não é quarto nosso, né? Mas é o quarto de hóspede. Estou diante do computador e eu copiei alguns versículos aqui no computador que eu gostaria de falar sobre a morte de Cristo. O porquê que ele morreu por nós, né? Isso é fundamental, nós entendermos o porquê ele morreu por nós. A sexta-feira da Paixão, para mim, não sei se para algum estudioso ou para algum doutorado vê de outra maneira, mas para mim, o Dimas, pastor Dimas, eu vejo que a sexta-feira da Paixão começou em Gênesis. Ali começou a sexta-feira da Paixão. Quando o homem e a mulher pecam, e eles desobedecem a Deus, e aí a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos, e eles notaram que estavam nus. Até então eles não tinham visto que estavam nus, ou eles viam de uma maneira que talvez nós não compreendemos, mas a partir do momento que eles desobedecem a Deus, comem daquela fruta, os olhos deles se abrem. E nós sabemos da história que está escrito lá em Gênesis, que eles prepararam a folha de figueira, e aí cozeram e costuraram e fizeram ali uma vestimenta para eles. Bom, Deus ele chega no Éden e começa a perguntar do casal. É lógico que Deus sabia, porque Deus é onigênito, onipresente, onipotente, sabia aonde que eles estavam, mas eles queriam ouvir do homem e da mulher. Por isso que quando a gente está pregando ou falando sobre oração, Deus sabe que nós precisamos, mas Ele quer ouvir das nossas bocas. Não adianta falar para Deus, olha, o Senhor sabe, mas sabe o quê? Então nós precisamos de falar o que precisamos. Mínima coisa até grandes coisas, mas falar para Deus o que nós precisamos. E aí ele chama Adão, e aí eles estavam escondidos. Então, Deus, ali no Éden mesmo, eu vejo o primeiro sacrifício, a primeira morte, a primeira paixão de um animal que morre por aqueles dois, aquele casal, Adão e Eva. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, 21, e diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de pele, e o vestiu. Túnica de peles, essa pele devia ser de algum animal. E aquele animal, ao momento que ele foi morto, ele derramou o sangue dele. E ali começa a remissão de pecado através do derramamento de sangue. Tipo, mais ou menos assim, olha, Adão e Eva, vocês eram para morrer, mas está morrendo um animal no lugar de vocês. E ali Deus, ele faz aquela veste de peles e cobre eles. E ali nós sabemos que eles são expulsos do Éden. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Quando se derrama o sangue, alguém morre, um animal morre, é morto, para que o nosso pecado, ou o pecado de alguém, seja esquecido ou perdoado. Então, quando Paulo diz assim, olha, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então, alguém sofre no lugar de alguém. Um animal morre por alguém. Mas existe em Hebreus capítulo 10, versículos 5 e 6, que Paulo nos dá uma amplitude do derramamento de sangue, que diz assim: por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então, olha,
o que está dizendo? Chega de derramamento de sangue de animais. Tem um corpo que está sendo preparado, foi preparado para que uma vez só fosse morto no lugar de vocês. Nós era para estar morto, nós. Mas o Senhor Deus preparou um corpo para que ele morresse em nosso lugar. Ele já sabia, Jesus já sabia? Já. A mãe de Jesus sabia que ele ia passar por isso. Em Lucas capítulo 2, 34, diz assim, 35, diz assim: e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que está posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então aqui o sacerdote Simeão estava dizendo para Maria: Maria, olha, esse menino aqui, uma espada vai transpassar o coração dele, e para que se manifeste o coração de muitas pessoas. Era só para aquele povo? Não, para nós também. Para nós também. Então Maria também já sabia que Jesus ia ter um período de vida e que alguém ia sacrificá-lo. João capítulo 18, agora vamos passar a falar só da morte de Cristo, tá bom? Isso era uma introdução só para nós entrarmos aí da maneira que eu penso e da maneira que está escrito na Bíblia em alguns versículos. João capítulo 18 e 12, 14, então diz assim: então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram, o amarraram e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era aquele que tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Olha, Caifás dizendo uma palavra profética, sem sabedoria, mas com sabedoria, dizendo algo que saiu talvez involuntariamente da boca dele, que ia morrer alguém, convinha que morresse alguém, para que fosse salvo todo o povo. Então diz assim: convinha que o homem morresse pelo povo. Então aqui Caifás, quando já começa a entrar a área política, religiosa, contraditória, já começa a declarar que Jesus ia ser entregue e é crucificado. É interessante que eles, os sacerdotes, fazem uma pressão para os romanos, para que o matassem. Os romanos não tinham nada a ver com Jesus, nada a ver. E eles chegaram diante de Pilatos e diante de dois governadores, e eles: não tem nada, este homem, por que nós vamos fazer matá-lo, ou fazer alguma coisa nesse sentido? Mas o sistema político de Caifás, Anás e aqueles, a corte dos judeus, forçaram aquela situação para crucificar Jesus. Eles estavam fazendo isso da maneira que eles sabiam? Não. Mas existia um propósito por trás disso tudo. E era um propósito que Jesus morresse para que toda aquela nação fosse salva e que chegasse a salvação até nós. Talvez ele não sabia disso. Ou sabia porque estava escrito, mas ele estava sendo alguém que estava sendo portador dessa péssima decisão que ele tomou. João capítulo 10, 17, 18, nós precisamos entender um pouco sobre a paixão, o sofrimento de Cristo. Então, o próprio Jesus diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Percebe-se que Jesus se entregou por nós. A Bíblia diz como ovelha que vai para o matadouro. Isaías 53 diz isso, uma ovelha como vai para os seus tosqueadores, assim Jesus também fez por nós. Ele se entregou por nós. Ele se entregou, ele se doou por nós, por mim e por você. Esse é o maior amor, de alguém dar a própria vida por mim e por você, ainda sendo pecadores, transgressores. Isto é amor, né?
Então, Jesus dizendo assim, olha, tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então aqui o próprio Jesus dizendo assim, olha, ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu me entrego. João capítulo 19, 28 e 30 diz assim, depois sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Entregou o Espírito. Entregou. Então, o próprio Jesus entregou por mim e por você. Houve um sofrimento? Houve. Desde o momento de Getsemane, quando ele é pego lá, ele estava orando e eles estavam preparando para dormir ali no Monte das Oliveiras, que ele é pego, ele tem sofrimento. Ele é sofrido, ele é espancado, ele é cuspido, ele é chicoteado por mim e por você. Inocente, morreu e se entregou por nossos pecados. Inocente. É o Cordeiro imaculado. É o Cordeiro sem mancha, sem pecado, que morreu por mim e por você. Então, meus irmãos e irmãs, nessa sexta-feira da paixão, nós temos que reconhecer o sacrifício de Cristo por nós, que se entregou por nós. E ali ele entrega o Espírito dele. E ali ele diz, está consumado. O que tinha que ser feito foi feito. Dei a minha vida por esses que estão me crucificando e por aqueles que haverá de vir, que somos nós. Há 2000 anos se passaram, 2020 anos já se passaram, 1990 e poucos anos, né? Porque ele morreu com 33, conta-se desde o dia da data do nascimento, então dá 1900 anos mais ou menos, e 1990, uns quebrados de anos, que Jesus ele entrega o Espírito dele por mim e por você. E ele deixa eles escarnecerem, deixa eles fazer toda aquela brutalidade que fizeram com ele e morrer numa morte vergonhosa, porque morte de cruz, ele ficava no alto e as pessoas passavam e viam. E a condenação deles estava escrito em cima na cruz, né? Mas Jesus, Pilatos, para dar uma nos sacerdotes, colocou Inri, né? Que significa Yeshua, é o Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E eles questionam, por que fizeste isso? Não, o que está escrito, acabou. Ninguém tem poder para tirar o que eu mandei colocar, porque já que eles estavam debaixo da submissão romana, até a morte de Jesus, a inscrição do que, por que eles estavam sendo crucificados, cabia a Pilatos declarar. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, existe um propósito em todas as coisas, a morte de Cristo por nós, existe um propósito, cabe nós aceitar o sacrifício de Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Quem era para estar naquela cruz? Era eu e você. Assim como Eva e Adão era para ser morto, que morreu um animalzinho por eles, e muitos no meio da história morreu animais, assim era para mim e para você estar naquela cruz. Então não foi, nós não devemos achar que, olha, a paixão, o sofrimento de Cristo por mim, porque foi os meus pecados que mataram Cristo. Foi os meus pecados, foi os seus pecados que mataram Cristo. Aquelas pessoas simplesmente fizeram aquilo porque já estava escrito, mas ele morreu pelos nossos pecados. Nós não podemos deixar de dizer isso. Ele morreu por mim e por você, ainda nós sendo pecadores. Em João, então, ali ele entrega o Espírito. Em 1 João, a carta de João, a epístola de João, capítulo 4, versículo 9 e 10, nós vamos ver essa dimensão que o apóstolo João escreve aqui. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco,
que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Vamos gravar isso, é interessante. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Por ele vivamos. Então ele morreu por mim e por você. E ele morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Nós temos amado a Deus. Mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Propiciação, esconder os nossos pecados, redimir os nossos pecados, purificar os nossos pecados. Então, o próprio Deus envia seu Filho unigênito para morrer por mim e por você, não porque nós amamos, mas ele nos amou primeiro e enviou para a propiciação, para esconder, para redimir os nossos pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós ainda pecadores, era por mim e para você estar naquela cruz. Então foi o meu pecado, as minhas ofensas, que mataram Cristo. E ele morreu por mim e por você. Por isso, meus irmãos, nessa data de sexta-feira, nós devemos, sabe fazer o quê? Glorificar a Deus, ser grato a Deus. E como eu faço essa gratidão? Aceitando o sacrifício dele naquela cruz, aceitando a morte dele em meu lugar. Fala: Senhor, eu era para estar naquela cruz, mas o Senhor morreu por mim. Morreu por mim. Então, Senhor, eu sou muito grato. Eu sou agradecido porque ele morreu naquele lugar para nos dar vida eterna. E nele, quando nós partimos, ressuscitaremos com ele. E aí, como eu posso mudar essa situação? Simples. Marcos 16:16 assim: crer e for batizado será salvo. Em crer. É a decisão já de uma pessoa adulta, porque eu tomo essa decisão por mim mesmo, porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Meu pai não pode me salvar, minha mãe, minha esposa, nem meu filho, mas eu, com os meus lábios, com o meu coração, eu confesso ele como o salvador da minha vida e aceito o sacrifício dele. E o maior presente para não ficar compadecido, com cara de triste, choramingando, é aceitar o sacrifício dele naquela cruz por nós. É aceitar, porque ele morreu por mim e por você. Então Marcos 16:16 assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem não crer. Se você não crer no sacrifício de Cristo naquela cruz, você já está condenado. O que eu posso dizer para você? Para você, igreja, que está nos assistindo, para você que vai assistir, faça uma decisão o mais rápido possível. Se você está longe dos caminhos do Senhor, volte, ainda há tempo. Volte, entregue a tua vida a Ele. Reconheça que Ele morreu por você. Reconheça que era para você estar naquela cruz. E Ele morreu no teu lugar. O sangue dele foi derramado para nos purificar do nosso pecado. E aí diz a Bíblia, e Jesus, quando ele fala está consumado, o véu que separava o homem do Santo foi rasgado. E hoje nós temos acesso lá no Santo do Santo, aonde que se nós entrássemos com pecado, ou se sem Jesus, nós seríamos fulminados. Mas agora em Cristo, Jesus nos leva até no Santo do Santo, na presença de Deus, e aceita nossas orações, a nossa confissão dos nossos pecados, e nos leva para o céu. Então, seja grato. Talvez você não saiba como fazer isso.
Em Romanos capítulo 10, assim que com o coração se crê para ser justificado e com a boca se confessa. Como eu faço? Simplesmente assim. Eu vou te explicar. Você pode fazer a oração: Senhor meu Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que o Senhor morreu em meu lugar. E eu peço que o Senhor me purifique e limpa dos meus pecados. Eu aceito o sacrifício do Senhor no meu lugar. Pai, salva-me. Escreve meu nome no livro da vida. Porque em Romanos diz assim: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Domingo de Páscoa nós vamos estar celebrando a ceia, e domingo de Páscoa estaremos ministrando uma palavra sobre a ressurreição de Cristo. A segunda parte, tá ok? Fica na paz. Deus abençoe.